Olá a todos, aqui é o professor Cláudio hoje para fazer uma análise do filme Furiosa, uma saga Mad Max, filme que foi lançado recentemente, no ano de 2024, e que se propõe a narrar a origem da personagem central, Furiosa, que protagonizou o penúltimo filme da saga, o Mad Max Estrada da Fúria, de 2015, e que nos coloca diante de algumas ideias que nos parecem bastante sugestivas para a nossa análise e a nossa reflexão. Eu vou abordar algumas dessas ideias neste filme, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, um pouco de filosofia, um pouco de ciência. Enfim, aqui nós nos propomos a contribuir para o teu crescimento, contribuir com a tua formação cultural. Nos ajude divulgando esse espaço a outras pessoas. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, se é que já não o fez. E não se esqueça também de deixar aqui os teus comentários acerca do filme, acerca das ideias que foram abordadas aqui. Isso nos ajuda bastante. Não se esqueça de deixar o seu like. Enfim, nos ajude a fim de que nós possamos levar essas lições aqui a um número cada vez maior de pessoas. Bem, antes de mais nada, eu sugiro a vocês que assistam primeiramente o filme antes de irem para a análise, antes de assistirem a esta análise, né? Até porque, se vocês não assistiram o filme, algumas ideias que eu irei apresentar aqui serão ideias que para vocês não farão muito sentido, haja vista vocês não terem assistido o filme. Portanto, assistam ao filme e depois retornem aqui para essa nossa sala de aula, por assim dizer, para juntos fazermos a análise deste filme. Bem, como eu já antecipei, Furiosa foi lançado, Furiosa, uma saga Mad Max, que também é da direção do cineasta George Miller, que dirigiu todos os filmes da saga, desde o primeiro, lá de 1979, até este mais recente. Furiosa, uma saga Mad Max, se propõe a narrar a origem da personagem central do filme de 2015, Mad Max, a Estrada da Fúria. Ora, neste filme, Furiosa, nós vemos as origens da personagem central. Origem esta que nos reporta a uma ideia de paraíso perdido, de jardim do Éden perdido, de espaço idílico perdido, espaço este que se constituiu como o primeiro lar de Furiosa. Furiosa nasce num mundo extremamente idílico, num mundo onde há uma natureza pujante, uma natureza viçosa, num mundo onde as pessoas vivem de forma pacífica, num mundo onde há abundância de víveres para suprir as necessidades básicas de todos os que ali moram. E este espaço, este jardim do Éden, por assim dizer, né? Eu falo Jardim do Éden porque em breve nós veremos que Furiosa vai assumir quase que o papel de uma Eva no contexto em que ela será introduzida contra a sua própria vontade. Este espaço, este jardim do Éden, este paraíso perdido, para me valer aqui
do título da célebre obra do escritor inglês, do barroco inglês, John Milton. Este paraíso perdido vai ser o contraste do mundo no qual Furiosa vai ser lançada, vai ser jogada, por assim dizer, porque ela será tirada à força deste espaço idílico, deste espaço paradisíaco e lançada no mundo que é completamente distópico. Neste mundo, o que nós encontramos é justamente o contrário de tudo aquilo que Furiosa conheceu no seu mundo de origem, conheceu no seu paraíso, em seu paraíso perdido, em seu jardim do Éden. Ela, ainda muito criança, vai ser lançada neste outro mundo, neste mundo distópico, e nós estamos num cenário distópico, e essa distopia deve ser entendida. À exceção do primeiro filme, os demais filmes da saga Mad Max, todos eles são ambientados em cenários distópicos. Entretanto, a distopia que está presente neste último filme da franquia tem um sentido que não tinha, por exemplo, nos filmes da saga lá da década de 80. Aqui se trata de uma distopia a partir de outros fundamentos, a partir de outras causas. Neste mundo distópico, a nossa personagem central, que será interpretada pela atriz Anya Taylor-Joy, vai simplesmente observar, vai ficar como uma mera espectadora, observando a insanidade, a loucura, os disparates, a incoerência dos homens neste mundo distópico, dos homens neste mundo onde já não há mais os víveres necessários para suprimir as suas necessidades, onde tudo aquilo que praticamente era cultivado, à exceção dos vícios humanos, mas onde tudo aquilo que fazia parte do mundo de antanho, aquele mundo onde havia uma natureza viçosa, pujante, uma natureza que oferecia aos homens as condições necessárias para a sua existência, tudo isso praticamente desapareceu, sumiu neste mundo distópico. E a escassez destes víveres reduz todos os indivíduos a uma verdadeira barbárie, a uma verdadeira selvageria, a um estado, e o filme tem uma vertente hobbesiana, a um estado de natureza tal qual concebido por Thomas Hobbes. Porque, primeiramente, já não há a presença do Estado, já não há um ente maior capaz de reger as relações entre os homens. Neste estado distópico, muito semelhante ao estado de natureza pintado por Hobbes, o que determina as ações humanas são os vícios, é o egoísmo, é o egocentrismo, é a lei do mais forte, são os impulsos primitivos, ou seja, não existe nenhuma racionalidade neste mundo distópico. Tanto é que a personagem que vai se contrapor, a personagem que vai encarnar a vilania e que irá se contrapor à personagem central Furiosa, Dementus, já carrega no próprio nome esta ideia de insanidade, de irracionalidade. Dementus será o grande vilão, o grande protagonista neste mundo irracional, que, repito, deve ser entendido a partir de um diálogo com o nosso tempo, porque este mundo distópico em que a irracionalidade encarnada, sobretudo pela figura de Dementus, que traz a ideia de demência, de desequilíbrio, de neurose, de irracionalidade,
esta distopia é uma distopia que se forma no mundo da pós-verdade, no mundo que vai surgindo a partir da ideia, que surge a partir da ideia de pós-verdade, e essa pós-verdade, e a pós-verdade está posta logo no início do filme, quando no noticiário um jornalista diz que ninguém mais acredita na verdade, porque não há mais verdades, né? Esta distopia está muito associada a este mundo da pós-verdade e que é regido, portanto, por meio da irracionalidade. Irracionalidade, repito, encarnada pela figura da personagem interpretada pelo ator Chris Hemsworth, a personagem Dementos. Neste mundo extremamente árido e desértico, onde a água, onde a natureza, onde os frutos da natureza já são uma ausência quase que constante, o que nós vemos é a selvageria, é a irracionalidade, é o homem descendo ao ponto mais baixo e vil de sua própria existência. É o homem vivendo na realidade, aquilo que Hobbes concebeu acerca do estado de natureza, no estado a constituição do Estado, é o homem vivendo como um lobo que devora um outro homem. O homem é o lobo do outro homem. Ora, os homens vivem num verdadeiro estado antropofágico, e a antropofagia aqui vai ser abordada com um certo realismo. Ela estará presente na narrativa do filme ao longo da obra. Ora, este mundo bárbaro, este mundo onde já não há nem a presença do Estado, onde o Estado já não existe, é um mundo que será observado primeiramente por Furiosa. Ela, num primeiro momento, será uma mera observadora deste mundo, sobretudo por conta de sua condição de escrava, impossibilitada de retornar para o seu lar, mas que aos poucos, à medida que este seu paraíso perdido se torna mais distante e longínquo, embora o caminho que leve até ele fique marcado em sua pele, ora, para não perder o caminho de volta ao seu paraíso, ao seu jardim do Éden, Furiosa aprende a fazer a leitura das estrelas, aprende a ciência da circunnavegação para se orientar no grande deserto em que ela está inserida, a fim de não perder o caminho de retorno para o seu lar, para a sua origem. Ora, à medida que este caminho fica mais distante, mais longínquo, Furiosa vai sofrendo uma forte transformação. Transformação essa que vai sendo alimentada pelo seu anseio de vingança, pelo desejo de se vingar daquele principal responsável por ter lhe arrancado do seu mundo harmonioso, do seu mundo perfeito, do mundo no qual ela era feliz. E à medida que ela vai sendo transformada por conta da opressão sofrida neste mundo, por conta das barbaridades por ela observadas, ela vai assumindo o papel que lhe cabe nesta saga Mad Max,
Papel este que recebe todo um colorido religioso, porque ela, na verdade, vai se tornar quase que uma nova Eva. Mas uma nova Eva que foi expulsa que não foi expulsa do Éden, do paraíso perdida, mas que foi de lá arrancada contra a sua vontade. Tanto essa relação entre Furiosa e Eva é uma relação tão evidente no filme que a primeira cena em que Furiosa aparece, nós a vemos colhendo um fruto, né? Uma reminiscência do fruto proibido lá do Éden. Entretanto, o que nós encontramos em Furiosa não é o pecado, não é o vício, mas é a inocência e a perfeição. E a sua saída do jardim, do paraíso, do jardim do Éden, não se deu por conta de um desvio de conduta sua, mas por conta do egoísmo e das ambições humanas. Esta Furiosa, que é oriunda deste jardim, que tem tudo aquilo que os homens necessitam, ela agora vai se tornar o grande objeto de cobiça. Por quê? Porque ela sabe o caminho, ela tem o mapa que poderá levá-los ao paraíso. Portanto, por meio deste mapa, deste conhecimento que ela tem, do conhecimento do paraíso perdido, do jardim do Éden perdido, ela vai ser objeto de disputa e por meio dela vai se sustentar todo o clímax do filme, todo o clímax da obra. Ela, por saber o caminho que pode levar o homem, a humanidade ao espaço, ao mundo apropriado para a existência desta humanidade, ela se torna, portanto, a mãe, mas a mãe de uma nova humanidade, porque esta humanidade na qual Dementus é o grande líder, a esta humanidade, Furiosa nega o caminho do paraíso. Por quê? Porque esta humanidade decadente, esta humanidade bárbara, esta humanidade selvagem, esta humanidade constituída por tribos que se digladiam loucamente entre si, esta humanidade só tem um único interesse naquele paraíso: explorá-lo, acabar com ele, arrancar todos os seus víveres. E aqui o filme já se abre para um outro tema bastante atual e que nos ajuda a entender o caráter distópico do filme, que é o tema das crises ambientais. Essa distopia marcada pela barbaridade humana, em que o mundo se tornou um verdadeiro deserto, árido, hostil, onde só há pó, praticamente. Esse cenário distópico tem como uma de suas causas a completa ausência de recursos naturais. E isso decorre, contemporaneizando a discussão, isso decorre das crises ambientais. Vejam, o filme, nesse sentido, faz uma grande crítica a determinados agentes e determinadas ideias de nosso tempo e que estão contribuindo para essa distopia, estão contribuindo para essa barbárie. Já falei da pós-verdade, há também o negacionismo científico, que nega, inclusive, as crises climáticas como causadas por ações humanas. Há um predomínio do elemento religioso que, embora predominante, em nada tem contribuído para
para a melhoria deste mundo, muito pelo contrário, tem sido inclusive a base para a ascensão de governos extremistas, de governos de extrema direita. Inclusive Dementos é uma espécie de figura que encarna essa ideologia mais extremista, essa ideologia de extrema direita. Ele se apresenta quase como um profeta que se propõe liderar o proletariado, a construção de um grande império, mas império no qual ele será o grande ditador, ele será um líder infame, um líder vil, porque ele é regido pela barbárie, ele é regido pela ambição, ele é regido única e exclusivamente pelo egoísmo. Portanto, Furiosa, que vai se contrapor a este mundo, porque ela conhece o mundo melhor, ela tem a lembrança de um mundo melhor, e vai se contrapor à figura de Dementos, porque ela, Furiosa, é uma figura racional, serena, coerente e que se coloca como uma nova Eva, capaz de conduzir uma nova humanidade. Não esta, não aquela, né? Mas uma nova humanidade, uma humanidade que está por vir ao lugar de paraíso, será para Dementos, conforme as palavras do historiador presente no filme, né? Uma figura do historiador. E aqui é interessante notarmos que os filmes mais recentes que abordam temas distópicos trabalham sempre com essa dualidade, né? Entre distopia e memória e esquecimento. Inclusive um filme que trabalha muito com essa ideia e que também é ambientado num cenário distópico é o filme Oblivion, sobre o qual eu já gravei uma aula aqui em nosso canal. Se você quiser, visite aí a nossa página e você vai encontrar essa nossa reflexão, né, sobre Oblivion. Mas o historiador, essa figura que está presente no filme, vai definir Furiosa como o mais tenebroso de todos os anjos, o quinto cavaleiro do Apocalipse. Mas em relação a esta humanidade decadente, a esta humanidade bárbara, a esta humanidade que se volve no pó, né? Outro elemento bíblico, né? Pois o livro do Gênesis diz que o homem veio do pó e ao pó ele haveria de tornar. Esta humanidade que se volve no pó, portanto, a iminência de seu desfecho definitivo, de seu fim derradeiro, esta humanidade já não merece mais conhecer o caminho de volta ao paraíso. Esta humanidade, que é encarnada pela figura de Dementos, pintado também como uma espécie de Ben-Hur neste mundo distópico, né? Numa ironia em relação à personagem do grande épico cinematográfico, esta humanidade vai encontrar em Furiosa o seu limite, o seu termo. Por quê? Porque se existe a possibilidade do retorno do homem ao jardim, ao paraíso perdido, este homem precisa ser um novo homem. Esta humanidade precisa ser uma nova humanidade, uma humanidade que não destrua este mundo idílico, este mundo marcado por uma natureza pujante, por uma natureza viçosa e maravilhosa, mas que o preserve. Esta humanidade vai surgir somente após o fim da velha humanidade. E quem irá pôr fim a esta velha humanidade encarnada por Dementos e conduzir a nova humanidade ao paraíso perdido será Furiosa. Será que ela vai conseguir? Bem, isso nós vamos entender um pouco melhor a partir do filme de 2020.
15. Essas são as ideias do filme que eu gostaria de abordar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, se assistiram o filme, assistam novamente para identificar essas ideias que eu coloquei aqui presentes no filme. Não se esqueçam de deixar aí os seus comentários e em breve nós nos reencontraremos para analisarmos outros filmes. Assistam novamente Furiosa, vale a pena, é um bom entretenimento e nos coloca diante de muitas questões que nos fazem pensar o nosso mundo. Forte abraço e até a próxima.